Quando criança, nunca gostei da porta do meu quarto aberta à noite. Sempre quis meu quarto escuro. Caso contrário, tinha dificuldades para dormir. Nenhuma luz da lua, nada da luz do corredor. Se meu quarto não estivesse tão escuro quanto as profundezas do oceano, eu não dormia. Isso porque toda madrugada eu via um homem alto que andava em volta de minha cama e no corredor. Minha mãe ria disso, pensando como minha imaginação era fértil, mas mesmo assim começou a deixar minha porta fechada. Problema resolvido. Eu não o via mais. Entretanto, não demorou muito para o tal homem começar a aparecer em meus sonhos. Era sempre o mesmo sonho em que aparecia. Nele, eu brincava perto de um balanço com outras 5 garotas. Ele nunca fazia nada, ficava simplesmente parado no fundo. Nunca vi seu rosto, por causa de um capuz preto que o cobria. Foram noites assim, e ao longo do tempo percebi que a cada sonho ele estava mais próximo de mim. Todas as madrugadas dentro de meus sonhos, a figura do homem alto estava lá, parada. Quanto mais se aproximava, mais sombrios meus sonhos se tornavam, e mais distorcidos eram. Havia vezes durante a noite que eu acordava gritando em puro horror, me debatendo, coberto de suor. Em algumas ocasiões, até urinava de tanto medo. Minha mãe então me levou ao médico, que nos encaminhou para um psiquiatra. Tive que contar a ele sobre o bizarro sonho em que o homem alto sempre aparecia. Fui examinado com muito cuidado, pois era raro que crianças tivessem terrores noturnos tão frequentemente. Eu, na minha inocência, continuava sem entender nada. O resumo da consulta foi que minha mãe tinha que me dar uma pílula branca toda noite antes de eu ir para a cama. Nunca questionei qual efeito fazia, mas ela dizia que eu não iria mais sonhar. Ela estava certa, pois nunca mais sonhei com um homem alto novamente. Na verdade, com mais nada. Estou no ensino médio agora. Um estudante quieto que gosta mais de ficar sozinho do que de socializar. Com o passar dos anos, foram receitados inúmeros comprimidos pelo meu psiquiatra, o mesmo que me ajudou com meus terrores noturnos. Apesar de tudo ter passado e o homem alto desaparecido, ainda prefiro a porta do meu quarto fechada à noite, e preciso daqueles tampões para os ouvidos. Isso porque, vira e mexe, eu ouvia umas vozes, gritos e choros que pareciam vir de dentro de casa. Minha mãe que me deu os tampões depois que mencionei para ela no café da manhã há alguns anos atrás. Estou feliz que ela se importe com meu sono. Um dia, perguntei se poderia dormir sem tomar meu remédio, para ver se conseguia passar a noite tranquilo sem eles. Minha mãe não concordou, claramente preocupada do meu pânico voltar. Mas eu estava realmente curioso sobre como seria se eu não tomasse só uma noite. Foi então que resolvi fazer isso sem autorização mesmo. Eu tinha meus tampões de ouvido e meu quarto estava completamente escuro, então acho que por uma noite não faria mal. Me enganei. Tive meu primeiro sonho em anos naquela noite. O sonho era apenas uma lembrança fraca de um garoto de 5 anos em um balanço, que era eu. Eu brincava com outras 5 garotinhas da minha idade, que não sabia quem eram, mas pareciam muito familiares. Foi aí que percebi ele bem do meu lado. O homem alto. O homem misterioso que assombrou meus sonhos durante a infância. Aquele que eu alegava estar andando pelo meu quarto e no corredor de casa. Antes que me afastasse de medo dele, ele agarrou meu braço e apertou bem forte.
Suas mãos estavam geladas. Com um movimento lento, porém forte, ele levantou a outra mão e apontou para onde as 5 meninas estavam brincando alegremente. Só que agora, elas estavam nos olhando com expressões tristes e medonhas. Tentei me soltar, mas o aperto dele só aumentava. Só agora percebi. Ele sempre esteve me tentando dizer algo sobre as garotas. O homem alto soltou meu braço e olhou para mim. Se inclinou para sussurrar em meu ouvido e disse: "Acorde, agora." Acordei com um suspiro rápido de susto, puxando meus tampões dos ouvidos. O que o homem alto estava tentando me explicar, eu não faço ideia, mas algo me incentivou a levantar da cama. Nunca saí do meu quarto de madrugada, até porque os remédios não me deixavam acordar. Mas dessa vez, apavorado e com algo me dizendo para continuar, eu tive certeza de que tinha alguma coisa errada em casa. Havia uma porta que levava ao porão, que sempre tinha um cadeado gigantesco. Minha mãe sempre disse que eu era proibido de entrar lá, mas dessa vez o cadeado estava no balcão e a porta do porão aberta. A curiosidade tirou o melhor de mim e desci as escadas assustado com a minha descoberta. 4 meninas estavam lá embaixo, desnutridas, cercadas de fezes, urina, sangue e restos de uma 5ª menina, que havia morrido e sido comida pelas outras garotas famintas. No canto, uma 6ª pessoa, o corpo de um homem que parecia estar lá há anos. Liguei rápido para a polícia. Ambulâncias vieram e retiraram as garotas de lá. Minha mãe foi presa em flagrante. Nessa noite, tive a certeza de que minha mãe não era quem parecia ser. Ela era uma sociopata demente que me levava aos parques para ser usado como isca para sequestrar crianças inocentes e as mantinha em nosso porão para torturá-las e tudo de pior que você possa imaginar. Ela fazia isso ao lado de seu amante, meu psiquiatra. O psiquiatra era responsável por pegar as crianças, que eu nem sabia que estava atraindo-as, e as levava embora. Aquelas 5 meninas foram mantidas como reféns por 10 anos. Uma delas havia sido torturada até a morte por tentar fugir. Também descobri que fui drogado com vários medicamentos para que eu acabasse esquecendo tudo o que acontecia ao longo dos anos. Me senti dentro de um plano maldito que nem sabia que estava participando. Minha mãe, que eu amava e confiava, era uma maluca que abusava de criancinhas. Nunca se espera isso de uma mãe. Anos se passaram desde essa reviravolta na minha vida. Estive em um lugar melhor nos últimos anos. Não preciso de pílulas para me ajudar a dormir. Não me importo se minha porta ficar aberta à noite. Minha mãe está presa. Foi acusada pelo assassinato de 13 crianças e da prisão de outras 4 pessoas. E então, você pode imaginar quantos anos ela vai ficar na cadeia. Quanto ao homem alto, ele era meu pai. Rapidamente, o reconheci em uma foto de família que os policiais me deram. Minha mãe nunca o deu permissão para me ver depois que eles se separaram. Em um dia, quando eu era criança, ele foi em casa para me visitar contra a vontade da minha mãe e acabou por encontrar as crianças no porão, ameaçando contar à polícia. Ela acabou atirando nele e colocando seu corpo no porão. Depois de todos esses anos, seu espírito estava tentando me avisar sobre os sequestros que estavam acontecendo bem embaixo do meu nariz. Às vezes, penso comigo mesmo: e se minha curiosidade nunca me tivesse feito deixar de tomar meu remédio naquela noite? Quantas vítimas mais minha mãe teria feito? Até a próxima. Obrigado.